Muito bem, amigos, que Deus abençoe a todos, haja luz, sejam fortes em Deus, no nome de Jesus. Estamos aqui para trazer uma palavra de fé ao seu coração. Você, amigo, amiga, que nos acompanha pelas nossas redes sociais, convidamos você a abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus, para que ele possa falar ao seu coração e trazer na sua vida o ensinamento, a direção que você necessita no nome de Jesus. Palavra de Deus, ela diz que aquilo que Deus fala conosco, ele traz com a palavra dele a cura, porque a Bíblia diz: enviou a sua palavra e o salvou, e o sarou de todas as suas feridas. Então, meus amigos, abra o teu coração, porque na palavra de Deus tem a solução para a sua vida. Vamos começar aqui a mensagem de hoje no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. O título da nossa mensagem é A Fé e a Qualidade de Vida. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem absolutamente tudo. O que nós vamos aprender hoje, uma palavra muito importante para nós, é destravarmos, muitas das vezes, a nossa fé no que diz respeito a esperar uma boa qualidade de vida, tanto no sentido espiritual quanto físico, da parte de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus, ele se interessa apenas no lado espiritual, em abençoar a vida espiritual, em detrimento das demais áreas, ou seja, deixando de lado as demais áreas. Mas isso não é verdade. Isso é um ensinamento errado, que foi muitas das vezes plantado, enraizado na mente de muitas pessoas. Mas o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a verdade de Deus. Deus quer cuidar da nossa vida espiritual e da nossa vida física. Deus, ele quer dar uma boa qualidade de vida em todos os sentidos para todos os seus filhos e servos, para todo o seu povo. Amém? Obviamente que é através da fé que nós conquistamos essa qualidade de vida. É através da fé. Quem não crê não consegue conquistar, não consegue receber de Deus essa qualidade de vida, porque o mínimo que Deus exige de uma pessoa para poder abençoar é a fé dela, é a certeza, é a compreensão clara acerca daquilo que Deus quer fazer. A pessoa entende qual é a vontade de Deus e ela tem absoluta certeza que é para ela essa vontade. Amém? A partir daí ela dá condições de Deus cuidar dela e trazer a qualidade de vida que Ele tem projetado para a vida da pessoa. Amém, meus irmãos? O que diz ali no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 34? Aqui uma introdução para a nossa mensagem. Quero mostrar aí para os irmãos, amigos, né? Por que nós estamos afirmando que Deus quer dar uma qualidade de vida no sentido espiritual e físico para nós? Primeiro, vamos ver o lado espiritual. Marcos 6, versículo 34. Diz assim, ó: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Olha que revelação Deus tem para nós aqui. Jesus, ele vê uma grande multidão que saiu a ouvir a pregação dele no deserto. E ali, o que acontece? Jesus, ele viu a necessidade espiritual daquela multidão. Ele disse que aquele povo estava aflito. Ele disse que aquele povo estava como ovelha sem pastor, ou seja, estava perdido, desorientado, sem direção na vida. Não havia uma qualidade de fé na vida daquelas pessoas.
não havia uma vida espiritual de qualidade. Por quê? Porque elas não conheciam a Deus, elas não tinham intimidade com Deus, elas viviam perdidas no sentido espiritual. E Deus começou, o Senhor Jesus começou a ensinar muitas coisas. Por quê? Porque Ele começou a investir na vida espiritual daquelas pessoas. Ele começou a investir para que aquelas pessoas tivessem uma qualidade de vida. Amém, meus irmãos? A mesma coisa para nós. Quando Jesus começa a enviar palavras ao nosso coração, às vezes através de uma programação na TV, no rádio, como se muito tem se utilizado nesses dias, através da internet, Facebook, WhatsApp, YouTube e assim por diante. Quando Deus começa a enviar uma palavra no nosso coração, isso significa que Ele está investindo na nossa vida. Assim como Jesus estava aqui investindo na vida daquele povo, Ele investe na nossa vida. O Espírito de Deus, Ele envia palavras no nosso coração. Ele semeia palavras no nosso coração, através dos servos de Deus, através das ferramentas que o próprio Senhor está utilizando para alcançar muitas vidas, através dos seus servos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quando nós começamos a atentar para algo que Deus tem falado conosco, isso significa que nós estamos vendo Deus investindo na nossa vida. E, obviamente, Ele investe porque Ele quer nos dar uma qualidade de vida espiritual boa. Ele quer que venhamos crescer na fé, crescer espiritualmente. Ele quer que venhamos a ter uma comunhão maior e mais profunda com Ele. Ele quer que venhamos ter uma confiança maior no cuidado dEle, na grandeza dEle, na companhia dEle conosco. Pois, quanto mais íntimos, mais ligados com o Espírito de Deus, mais convictos nós nos tornamos da presença dEle conosco. Amém, meus irmãos? E mais conscientes da grandeza de Deus em nome de Jesus. Então, meus irmãos, quando a gente entende isso, nós estamos dando condições de Deus ir investindo na nossa vida espiritual. E essa é a vontade de Deus. Ele quer nos dar uma vida de qualidade no sentido espiritual. Muitas pessoas estão, desculpe a expressão, comendo na mão dos outros. Ou seja, a pessoa depende da comunhão de outra pessoa com Deus. Ela vive pedindo oração para aqui, para ali e lá. Ela vive desesperada, pedindo oração para todos, né? É sempre aquela coisa, aquele desespero, aquele pavor, aquele pânico. Ou seja, dentro da pessoa, ela não tem uma fé de qualidade. Ela não tem uma vida pessoal com Deus de qualidade, porque ela não tem paz. Ela não tem segurança na fé dela, ela é desesperada, ela está sempre... Não é errado pedir oração, não é errado pedir uma ajuda de alguém, não. Mas uma coisa é a pessoa pedir uma oração, pedir uma ajuda. Outra coisa é a pessoa viver desesperada, pedindo oração para todo lado, para todo mundo. Ela não pode ver alguém falando ali, deixe seu nome para oração, que ela já vai lá e despeja, e a vida toda dela, e vai lá e vai aqui. Meus irmãos, isso significa, isso revela a falta de qualidade da fé de uma pessoa. Isso revela o desespero que há dentro da pessoa. Isso revela que essa pessoa, ela ainda não tem uma vida pessoal com Deus de qualidade. Amém, meus irmãos? Então é aqui que Jesus está falando. Quando ele viu aquele povo aflito como ovelha sem pastor, desesperado, desorientado, perdido na vida, ele começou a investir na vida daquele povo. E a mesma coisa Deus faz conosco. Quando Ele vê que há em nós um desespero, uma desorientação, uma desordem, Ele começa a enviar a palavra justamente para nos ajudar a crescer na fé, a colocar a nossa vida em ordem e a ter paz, a ter segurança, a descansar na presença dEle e no cuidado dEle.
Amém ou não amém, meus irmãos? Então, fique ligado com aquilo que Deus tem falado contigo, porque é o investimento dele na sua vida. Porque ele está querendo chamar a tua atenção para que você possa, ao seguir aquilo que ele tem te falado, você possa crescer, amadurecer, né, na sua fé. E assim se tornar uma pessoa cada vez mais segura, descansada em Deus, na fé, na comunhão com o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O que mais que diz? E começou a ensinar muitas coisas. O que Jesus tem te ensinado? É porque ele vê que há necessidade na sua vida de aprender essas lições. Amém? Às vezes ele vê que você está em alguma área da sua vida um pouco ali desorientado, mas se você abrir o coração, se você vir a Jesus, ele vai te ensinar a colocar todas as áreas da tua vida em ordem com a bênção dele, em ordem com a bênção dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aqui fica outro detalhe dessa mensagem, né? Tem pessoas ali que elas não têm aquela segurança acerca da direção de Deus na palavra, ou seja, elas não conseguem entender Deus falando com elas. Isso também revela que falta uma vida de qualidade na fé, porque toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Se somos ovelhas do bom pastor, do Senhor Jesus, então nós vamos conhecer a voz dele falando conosco, não através de intermediário, não, diretamente ao nosso coração. Eu gosto de contar o testemunho da minha conversão. Um pouco antes de eu pegar firme na fé, quando eu estava aos pouquinhos me voltando para Deus, eu fui conversar com um tio meu, e esse meu tio ele teve a seguinte sabedoria de Deus para me passar uma orientação. Ele disse assim: quando uma pessoa ela quer, por exemplo, um emprego, ela não vai procurar ali ajuda, procurar uma oportunidade com os funcionários da empresa, no caso, né, de uma empresa. Ela vai direto a quem? Ao patrão. Amém? Então a mesma coisa ele me falava no sentido espiritual. Se nós queremos, vamos dizer assim, uma bênção, nós queremos a salvação de Deus, nós queremos o favor de Deus, nós não precisamos ficar, desculpe a expressão mais uma vez, comendo na mão dos outros. Nós não precisamos depender de ninguém para ir até Deus. Nós dependemos apenas de quem? Do Senhor Jesus, o único que morreu na cruz por nós. Amém? Então essa orientação desse meu familiar, desse meu tio, ela me abriu os olhos, porque ela me fez entender que eu não preciso ficar perdendo tempo pedindo para alguém, para, vamos dizer assim, o José, a Rita, o Pedro, o fulano, a ciclano, não. Eu posso ir direto a Deus no nome de Jesus e ter o cuidado dele na minha vida e desenvolver uma vida com o Criador. Amém? Então, meus irmãos, quando a gente vai entendendo isso, nós vamos nos voltando para o único Salvador, o Senhor Jesus, se apegando a Deus, conversando com Deus, nós vamos tendo uma comunhão maior e vamos desenvolvendo uma vida de qualidade espiritual, de tal maneira que nós nos tornamos ali pessoas confiantes em Deus, seguras em Deus, inabaláveis na fé, em nome de Jesus. Amém? Mas Deus se preocupa apenas com o lado espiritual e o lado físico. É isso que nós vamos ver na segunda parte da mensagem, aqui em Marcos capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Versículo 2 diz assim, ó: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se eu os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram da onde? De longe. Amém? Olha o que Jesus nos revela aqui. Olha o que as palavras do Mestre nos revelam aqui. Que Jesus ele cuidou do lado espiritual daquele povo. Verdade. Mas ele também cuidou do lado físico. Ele teve a preocupação de cuidar da fé daquele povo, mas também do lado humano, do lado físico daquele povo. O que a gente aprende com isso, meus irmãos? Que muitas pessoas acham e pensam e até criticam quando alguém diz que Deus quer abençoar, prosperar a vida de uma pessoa. Muitas pessoas creem na teologia da miséria, no evangelho da miséria, mas esse não é o evangelho verdadeiro.
Amém? Eu até comentei em um culto onde ministramos essa mensagem. Para aquelas pessoas que afirmam que Deus não tem uma vida de qualidade a oferecer para o seu povo, eu pediria que essa pessoa me mostrasse na Bíblia aonde está escrito isso. E por contrapartida, nós poderíamos mostrar inúmeros exemplos na Bíblia das promessas de Deus de uma vida de qualidade para o seu povo. Por exemplo, Salmos 81, versículo 10 ao 16 fala: Deus, ele faz um clamor: ah, se o meu povo me ouvisse, me escutasse, me obedecesse, né? Eles comeriam o mel mais fino da rocha, né? Eles teriam ali o trigo, né? Eu abençoaria de uma maneira imensa. Então você pode conferir Salmos 81, versículo 10 ao 16, Deus fazendo esse clamor, essa lamentação até mesmo. Por quê? Porque o povo não estava ouvindo e obedecendo ele. Ele queria dar o melhor, mas o povo não ouvia. E é um dos motivos pelos quais muitos estão padecendo, porque não estão ouvindo, obedecendo a voz, a palavra de Deus. Também nós podemos ver ali Jesus falando, João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isaías 1:19, quem quiser me ouvir, comerá o que? O melhor dessa terra. A Bíblia também fala que Deus garante, promete suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia também fala, o próprio Jesus falou, qual pai, mesmo sendo mau, não dará boas coisas aos seus filhos que lhe pedirem? Ora, se vós sendo maus, melhor dizendo, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará boas coisas aos seus filhos, aqueles que lhe pedirem? Amém, meus irmãos? Então é questão de inteligência. Qual é o pai que não vai querer o bem e o melhor para o seu filho? Se nós, seres humanos, sendo maus, sendo pecadores, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Amém? Coloque no seu coração. Deus quer cuidar da sua vida espiritual, mas da sua vida física também. Deus quer te dar uma vida de qualidade no sentido espiritual e no sentido físico. Mas como que eu vou alcançar isso? É você atentar para o chamado de Deus ao seu coração. Mateus 11, versículo 28 diz, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra vamos dizer assim, a palavra de Deus é, venha a mim. A palavra de escape, a palavra de direção para alcançarmos uma vida de qualidade da parte de Deus para a nossa vida é ir até Ele. Amém? Ir a Jesus é se voltar para uma vida de oração, é se voltar para meditar na palavra, é congregar numa igreja que traz o ensinamento de Deus para a nossa vida, o poder de Deus para abençoar a nossa vida. Amém? Tem pessoas que dizem, mas Deus está em todo lugar. Verdade, mas eu gostei muito até de uma orientação que um pastor utilizou em uma pregação com o seu rebanho ali para ilustrar a importância do congregar. Ele dizia assim, vocês que têm filhos, seus filhos ficaram aí 1 ano tendo aulas online. E aí agora eu pergunto a vocês, o que é melhor? Vocês enviarem os seus filhos estarem tendo aula presencial ou tendo aula online? Obviamente, a maioria dos pais ali falaram e concordaram que era melhor o presencial. Por quê? Porque eles estariam indo num lugar propício para aprender, que é somente para quê? Para aprender. Amém? Eles estariam ali investindo no aprendizado. E ali ele trouxe a ilustração. A mesma coisa, a questão da fé. Amém? Deus está em todo lugar. É verdade. Deus, ele não muda. Deus está em todo lugar. Mas ir à igreja, se voltar para Deus, é bom para nós. Porque em casa a gente até ouve Deus, tem comunhão com Deus, mas também tem muitas outras coisas, muitos outros afazeres, muitas outras tarefas. É ou não é verdade? Mas quando nós tomamos a decisão de congregar, nós estamos investindo 100% na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com quem? Com Deus. E estamos buscando estar num lugar propício
Para quê? Para encontrarmos Deus, para nos envolvermos com Deus, para ouvirmos a voz de Deus sem nenhuma outra distração, em nome do Senhor Jesus. Então, se nós queremos ter uma vida de qualidade, no sentido espiritual e físico, nós devemos crer que Deus tem isso para nos oferecer e devemos buscar em Deus essa vida. Amém? Jesus falou: vem a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando, você está cansado? Você está sobrecarregado da vida que você tem vivido? Tome essa decisão agora. Primeiro, faça uma oração para Deus agora mesmo. Segundo, busque a Ele. Comece a dar passos de fé que te farão crescer na tua comunhão com Ele, que te aproximarão de Deus ainda mais. E você vai ver que essa vida de qualidade espiritual e física, Deus vai trazer sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fico com essa palavra, com essa meditação no seu coração. Que Deus fale mais contigo. Se você precisar da nossa ajuda, nós estamos aqui em Mostardas, na Igreja da Graça de Mostardas. Ali temos cultos presenciais nas terças-feiras, às 18 horas, quinta-feira, 18 horas e no domingo, às 18 horas. É um horário provisório, né? Seguindo aí, respeitando os decretos, nós temos todas as reuniões às 18 horas em nome de Jesus. Você pode estar participando em uma de nossas reuniões ali e ser abençoado, ser também atendido. Caso você necessite um atendimento, de uma orientação, estamos ali à tua disposição. Endereço: Avenida Jorge Futuro, 709, esquina com a Pinheiro Machado, bem no centro da cidade de Mostardas. Amém? Nosso WhatsApp, 519-9559-2473. Querendo também nossa orientação através do WhatsApp, entre em contato e nós estaremos dando ali a atenção devida para você, para a sua causa, em nome de Jesus. Amém? Olha, que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe, amigos.